Fala pessoal, tudo bem? Doutora Mônica Bergamo, médica integrativa. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre melatonina. Bom, o que é melatonina? A melatonina é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal, cuja principal função é regular o nosso ritmo circadiano. Ou seja, quando existe luz, há uma diminuição da produção de melatonina e quando diminui a luminosidade, aumenta a produção de melatonina. A melatonina, ela contrarregula cortisol. Então, quando a gente acorda, a gente tem um pico de cortisol que faz com que aumente a frequência cardíaca, a disposição, acelere o metabolismo. E à noite, quando a gente não se expõe à luz, começa a produção de melatonina, que faz um pico à noite para regular as nossas funções fisiológicas que devem ser realizadas no período noturno. Muito bem, da onde vem a melatonina? A melatonina ela é produzida através de um aminoácido chamado triptofano. A via de produção da melatonina é a mesma da via da produção da serotonina. Então, o triptofano é um aminoácido que o nosso corpo não produz. Ou seja, ele é chamado aminoácido essencial. É essencial que a gente consuma triptofano para ter uma boa produção de serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor, e também da melatonina, que é esse hormônio que regula o nosso relógio biológico. Além do triptofano, para a produção de melatonina, a gente precisa de complexo B, principalmente vitamina do complexo B3. E a gente precisa que o nosso intestino esteja saudável para absorver o triptofano através da dieta ou através da suplementação. Mas a melatonina, a grande novidade, que não é tão novidade, que a gente vai contar nesse vídeo de hoje, é que ela tem outras funções além da regulação do nosso ritmo circadiano. A primeira função é que a melatonina ela funciona como timing release de alguns hormônios sexuais. Ou seja, a melatonina regula o horário que o nosso corpo vai liberar testosterona, estradiol e progesterona. A melatonina ela também vai regular a idade que a menina tem a primeira menstruação, a menarqume, e a última menstruação. Ou seja, a idade com que você vai entrar no climatério tem uma íntima relação com os níveis de melatonina. Ou seja, o hormônio sexual, estrogênio, progesterona e testosterona, são regulados também pela melatonina. De que forma? A gente sabe que os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, eles pulsam à noite, no período do sono. Então, como a melatonina regula o sono, ela está relacionada com a regulação e o pulso ou não dos nossos hormônios sexuais. A segunda função da melatonina é produção de antioxidantes e de substâncias anti-inflamatórias. A melatonina não é secretada somente na nossa pineal. A melatonina também é produzida pelas células do intestino, chamadas células enterocromafins. Essa produção intestinal ela é super importante para controlar casos de disbiose, de alteração de bioma intestinal, de doenças inflamatórias intestinais, síndrome de intestino irritável, doença inflamatória pélvica. Então, a melatonina, ela regula a produção de um monte de outras substâncias que são pró e anti-inflamatórias, como interleucina 10, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Desta forma, a melatonina é até utilizada na oncologia. Tem vários trabalhos mostrando que o uso de melatonina durante o tratamento de quimio e radioterapia protege as células não oncológicas do efeito dos quimioterápicos e da radioterapia. Então, ela tem essa função antioxidante, anti-inflamatória e protetora de células durante tratamento. Além disso, a melatonina ela está relacionada com a produção e a liberação de um outro hormônio que é a insulina. De que forma que ela faz isso? A melatonina ela regula a expressão de um receptor de glicose chamado GLUT4. Então, tem vários trabalhos também estudando pessoas com sobrepeso e obesidade e produção de melatonina. E eles veem uma baixa taxa de melatonina em pacientes com pré-diabetes, resistência periférica à insulina, sobrepeso e em famílias de pacientes com obesidade.
Então, dessa forma, a melatonina ela recebe até um cognome de antidiabetogênico, ou seja, se o paciente tem pré-diabetes e insulina alta, ele pode e deve suplementar melatonina para ajudar na afinidade desse receptor GLUT4 de glicose. Existem exames laboratoriais para a gente medir a melatonina. São exames mais específicos que medem a melatonina urinária na primeira urina da manhã. Então, a melatonina que foi produzida durante a noite circula pelo nosso corpo, é eliminada, a gente mede metabólitos da melatonina na urina, para saber mais ou menos quais foram os níveis basais de melatonina e a gente pode usar esses parâmetros para indicar reposição de melatonina e para acompanhar pacientes que fazem uso de doses mais altas da melatonina na forma de suplementação. O que pode baixar a nossa produção de melatonina? Bom, a gente sabe que a luz azul das telas de celulares e computadores pode ter uma ação córnea pineal e diminuir a secreção de melatonina. Outros medicamentos também podem ter o mesmo efeito. Alguns antidepressivos, antiarrítmicos, antihipertensivos, anti-inflamatórios e antiácidos. Então, esses têm vários efeitos colaterais, dentre eles, diminuir o nosso pulso de melatonina. Aí você pode falar, eu tomo um antihipertensivo, mas durmo super bem. Lembre-se que a melatonina vai muito além do sono. Trabalhos mostram que ela tem um poder de antioxidante e anti-inflamatório semelhante à glutationa. A glutationa ela é chamada a mãe de todos os antioxidantes e a melatonina está no mesmo nível de poder de antioxidar o nosso corpo. Então, aquelas dicas: higiene do sono, evite a luz azul das telas de computadores 2 a 3 horas antes de dormir. Existem óculos que filtram essa luz azul, principalmente para crianças. A melatonina, como está envolvida na produção de hormônios sexuais e insulina, interfere no crescimento e desenvolvimento de crianças. Quando você for suplementar melatonina no mercado nacional, a gente sempre encontra doses mais baixas, 0,2, 0,4, mas a maior parte dos trabalhos, eles avaliam esses efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios com doses mais altas de melatonina, de 1, 10 e até 20 miligramas. Mas antes de se aventurar e tomar por conta própria doses altas de melatonina, converse com o seu médico, avalie os seus exames, meça seus níveis de melatonina e veja se para você vale a pena fazer ou não essa suplementação. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Até a próxima.